Sabe aquela sensação de que, de repente, o chão sumiu? Que as coisas que faziam sentido simplesmente pararam de fazer? Pois é, essa nossa conversa de hoje é sobre esse momento. Um sentimento profundo que muita gente confunde com crise, mas que na verdade pode ser um chamado. Um chamado para se transformar na pessoa que a gente veio para ser. Vamos começar com essa frase que é bem forte. Muitas vezes é preciso que a nossa estrutura, aquilo que a gente construiu com tanto esforço, comece a ruir. E não é por castigo, não. É porque aquela estrutura antiga, sabe, o trabalho, o relacionamento, o estilo de vida, ela simplesmente não comporta mais quem a gente está se tornando por dentro. É um processo que dói, sim, mas é essencial. E aqui está o ponto principal. É muito importante a gente conseguir ressignificar esse sentimento. Não é um sinal de que tudo deu errado. Pelo contrário, pode ser o sinal mais claro de que a alma está pedindo passagem para um novo nível, para uma vida que tenha mais a ver com a nossa verdade. É, de fato, uma convocação. E como é que a gente sente essa convocação na pele? Geralmente, ela se manifesta como um vazio, sabe? As coisas que antes davam um gás, que traziam satisfação, de repente parecem ocas. As metas que antes guiavam tudo, agora parecem sem propósito. É uma sensação muito esquisita de desconexão com a própria vida. O interessante é que essa ideia não é de hoje, né? Há milênios já se falava sobre isso, sobre não se conformar, não caber mais no molde antigo. E olha só onde a transformação começa, na renovação da mente. Ou seja, é uma mudança que acontece primeiro por dentro e só depois ela se manifesta do lado de fora. E a gente precisa ser muito honesto sobre isso. É uma dor solitária. Porque por fora pode estar tudo igual, mas por dentro tem uma batalha acontecendo. É uma dor que não aparece em raio-x, que é difícil de botar em palavras para os outros, mas que é muito, muito real para quem está sentindo. Talvez isso soe familiar. Os hobbies de antes perdem a graça, as conversas de sempre parecem superficiais demais. A pessoa começa a se sentir meio que um peixe fora d'água na própria rotina. E aí vem aquela tentação de preencher o vazio com coisas, compras, distrações, mas nada funciona. Porque o buraco não é externo. E aqui a gente chega no coração do problema. A fonte de toda essa angústia é um desalinhamento. Existe uma nova versão da pessoa querendo nascer, mas ela ainda está presa, vivendo no cenário da versão antiga. É como tentar rodar um aplicativo super moderno num celular de 10 anos atrás. Simplesmente não vai funcionar. Tá. E qual é a saída, então? A resposta está numa virada de chave, como a gente vê aqui. O modelo antigo, reativo, é aquele de esperar o mundo mudar para só então a gente se sentir bem. O novo modelo não, ele é proativo. Ele exige que a gente se posicione internamente primeiro. A mudança sempre começa de dentro para fora. E essa ideia de que o interno cria o externo tem uma base muito profunda. Esse versículo de Provérbios diz que a gente é aquilo que a gente imagina na alma. E o mais incrível é que a ciência moderna hoje concorda com isso. A neurociência fala em neuroplasticidade. Ou seja, nossos pensamentos e sentimentos repetidos criam novos caminhos no cérebro. Eles literalmente moldam quem somos e como percebemos o mundo. O que se cultiva dentro se manifesta fora. Certo, vamos para a prática. Como é que se aplica esse novo jeito de pensar? Primeiro passo, decisão. A gente decide mudar antes de ter motivação. A motivação vem depois da ação, ela é resultado. Segundo, posicionamento. É preciso se posicionar como a pessoa que se quer ser, sem ficar esperando o aplauso ou a permissão de ninguém. E terceiro, a ação. Agir de acordo com essa nova identidade, mesmo sem sentir vontade. A ação cria o sentimento, e não o contrário. E esse conceito de agir antes de ver o resultado, de agir antes de sentir, bom, essa é a própria definição de fé. Andar por fé é confiar naquilo que foi decidido lá dentro, mesmo que a realidade aqui fora, à vista, ainda não tenha mudado para confirmar essa decisão. É um ato de pura confiança na transformação que já começou. Agora, vamos aprofundar um pouquinho. O próximo nível nessa jornada é aprender a arte de sentir as emoções da nova realidade, antes mesmo dela acontecer. É como treinar o corpo e a mente para já habitarem o futuro que se quer criar. E como se pratica isso? Começando pelo simples. Em vez de esperar uma resposta chegar para sentir paz, que tal cultivar a paz agora? Em vez de esperar a grande conquista para ser grato, praticar a gratidão pelas coisas que já existem. Paz e gratidão não são prêmios no final da corrida, entende? Elas são o combustível. Elas alinham a nossa energia com aquilo que a gente quer atrair. Ok, agora que a gente entendeu a base e a prática, vamos para um momento de reflexão.
As próximas perguntas são como lanternas, sabe? Ferramentas para iluminar aquelas áreas da vida que precisam de um pouco mais de atenção. O mais importante aqui é a honestidade nas respostas. Primeira pergunta. Pode ser um trabalho, um hábito, um relacionamento. O que a intuição, a energia, já está gritando que acabou, mas a mente, por medo ou por conforto, se recusa a soltar? Agora, a segunda. Em qual área da vida a gente ainda está preso no modelo antigo? Esperando um aumento para se sentir com valor? Esperando alguém mudar para finalmente ser feliz? Onde é que o nosso poder pessoal está sendo entregue de bandeja para as circunstâncias? Toda mudança de verdade traz um certo desconforto. É o preço de sair da zona de conforto. Qual é aquela mudança que, lá no fundo, a gente já sabe que precisa fazer, mas o medo da dor, o medo do incerto, está paralisando tudo? E para fechar, a pergunta que amarra tudo. As ações, os pensamentos, os sentimentos do dia a dia, eles estão sendo guiados pelas memórias de quem a gente foi ou estão alinhados com a visão de quem a gente está se tornando? Essa é uma escolha que se apresenta a cada momento. E para a gente terminar, um ponto que é fundamental. Esse processo de despertar é muito poderoso, mas ele também pode ser bem desafiador. Então é essencial passar por ele com autocuidado, com compaixão. E isso é um recado muito sério. Se a ansiedade, a tristeza, essa sensação de não se reconhecer mais no espelho, se tudo isso estiver muito forte, procurar um psicólogo, um terapeuta, é um passo de sabedoria. Pedir ajuda não é fraqueza, é um ato de imensa força e de responsabilidade com a própria jornada. E que essa ideia fique como uma lembrança final. Não se trata de quebrar todo, se trata de se libertar de uma casca que ficou pequena. Reinventar a vida é um ato de construção consciente, tijolo por tijolo, para erguer uma realidade que finalmente sustenta e celebra a pessoa incrível que cada um de nós foi chamado para ser. Sabe